É Iê e aponta o podcast que tem que brilhar. Sejam todos bem-vindos, sambistas, depressivos ou não, aqueles que acompanham dentro da bolha, fora da bolha, ou dentro da bolha, dentro da bolha. Porque agora a gente vai estourar essa bolha. Pode ser de sabão ou não, mas hoje a gente vai estrear o nosso quadro Voando com Hope. Voando com Hope é uma menção ao nosso querido, a nossa falecida escultura da Santa Cruz, se eu não me engano, do criador do universo, Max Lopes, e que esse quadro tem como grande objetivo falar de carnavais fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando, cidade de São Paulo. E a gente vai falar de outras cidades de carnaval de São Paulo, do estado. Esse problema de cidade em uma capital que tem o mesmo nome do estado, não entendo, mas ok, beleza. Bem, enfim, o voando com Hope, como o próprio nome diz, é voar. Então a gente não vai pegar um avião, você vai pegar exatamente esse gafanhoto e a gente vai em outros lugares. Hoje nós desembarcamos em Vitória para falar sobre o carnaval de Vitória. Esse carnaval que cresce ano a ano, não só em estrutura, mas principalmente em visibilidade. Porque eu aposto que você já viu algum vídeo do carnaval de Vitória. Aposto. Seja em grupos de WhatsApp ou algo do tipo. E hoje a gente recebe o Vitor, que é da nossa página, e o Marcos, que é historiador, e tem aí, portanto, uma dissertação de mestrado sobre a Jacutuquara e está em processo de escrita de um livro sobre o Carnaval de Vitória. Diga lá, Marcos, quem é você, para quem não te conhece? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, porque estamos gravando aqui, né, às 2h49. Meu nome é Marcos Vinícius Santana, eu sou historiador de formação pela UFES. Também pela UFES fiz um mestrado em Estudos Urbanos e Regionais, que é uma área dentro do programa de pós-graduação em Geografia, onde eu estudei o processo de identidade, né, do sujeito e pertencimento ao local, tendo a escola de samba como objeto, tendo como o Emerson destacou, a Unido de Jucutuquara. E no carnaval eu desfilo desde criança, meu primeiro desfile foi com 9 anos, em ala. Após isso, ingressei na bateria, passei a diretor de bateria, e de 2018 para cá, saí desse segmento da escola e passei a ingressar na parte cultural, né, do movimento carnavalesco como um todo, onde eu e mais alguns amigos fundamos o departamento cultural Adilson Ribeiro, na União de Jucutuquara, e com o fim da gestão, após isso, em relação ao carnaval, continuo atuando em algumas baterias, né? Atualmente passei pela MUG, agora estou no Pega no Samba, e estou, como o Emerson destacou, com um projeto de escrita sobre a história do Carnaval de Vitória, que espero eu que em breve esteja disponível para todos. É um grande prazer estar aqui. A página Sambisa Depressão tem uma propagação nacional e não Inter... só internacional, perdão, e não só pela grandeza da página, mas também pelo prazer de estar falando para o mundo todo, né? É um pouco da história do Carnaval da minha cidade. E você, Vitor? Você que todo mundo te conhece, mas ninguém sabe, normalmente, qual é a sua cara. Porque isso acontece. Olá. Sim. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Faria. Eu faço parte aqui da equipe do Sambista da Depressão. Essas artes aqui que vocês veem, eu, o Emerson, o Ângelo, o Everton também está fazendo às vezes agora também. A gente que dá a cara aqui visual pro Sambista da Depressão. Bom, eu sou advogado, eu tenho uma especialização na UERJ e na AGU do Rio de Janeiro em Direito Cultural e Entretenimento. No Carnaval de Vitória, eu desfilo desde os 12 anos de idade. Minha mãe e meu pai, bem antes disso, eles já desfilavam quando eram solteiros, na mesma escola. Então, no Carnaval, eu já passei por bateria, por harmonia, por comissões de frente. E para o próximo Carnaval, eu tive a importante missão, né, pela primeira vez, de assinar um desfile, né, no Pega no Samba, uma escola de samba do Grupo de Acesso,
com mais 2 amigos meus, a Thaís e o outro Vitor Vassali. E é isso, estou muito empolgado. Vamos ver aqui o que esse podcast tem pra gente. Empolgado sempre é importante estar, né? Até porque... Tá muito trabalho, gente, tá muito trabalho. Se a gente não tá empolgado, pelo menos a gente finge que está empolgado, né? Porque eu acho que 50% da arte do carnaval é fingir que está feliz, né? Então, vamos lá, né? E fui eu, Emerson, e eu falei meio assim, aquela típica frase, né? Ano que vem não quero assumir nenhum compromisso. 1 mês depois recebi esse convite. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí foi, tô aí até hoje. A vida é feita de surpresas. Sim. Pelo menos é uma surpresa, eu acho que é agradável, né? Bem, primeiramente, eu acho que para quem é do Carnaval, do Rio, de São Paulo, existe mais ou menos uma visualidade de como que surge esses desfiles, né? Rio de Janeiro tem ali a Praça 11, depois a gente vai indo ali para a região ali das Tiradentes, a gente vai caminhando nos lugares, né? Também tem Tridente, o Sambódromo ali da Marquês de Sapucaí. Em São Paulo, a gente sabe que tem exatamente ali a região da São João, a Anhangabaú, e depois a gente vai ter a Tiradentes, e por fim, a gente vai ter o AMB. Na verdade, no Rio é Presidente Vargas. Eu falei aqui, cometi um equívoco. Mas, como que exatamente se desenvolve o Carnaval de Vitória? Porque a Vitória, de certa forma, é uma cidade portuária, então ela está num fluxo bastante intenso, querendo ou não, ali na década de 10, década de 20, querendo ou não, também tem um fluxo interno intenso com o que está acontecendo fora do seu limite, né? Então, como que se desenvolve essa folia em Vitória, né? Olha, o Carnaval de Vitória, o processo, né, de desenvolvimento do Carnaval de Vitória, ele se assemelha muito com o de algumas cidades. Desde o início da colonização, né, que acontece aqui em 1535 e até o século XIX, né, o Carnaval ele é pouquíssimo falado. A festa profana, né, de maior repercussão na cidade é a procissão de São Benedito, né, que acontecia aqui todo dia 27, e sempre teve uma característica, uma identidade muito negra. Então, era uma procissão que o cortejo ia na frente com o andor do santo e atrás a presença de tambores marcante, muito forte. Então, sempre foi uma manifestação muito profana, uma manifestação que se aproximou muito do que a gente iria entender como carnaval, né? Tem nome? Oi? Tem nome essa manifestação? É a procissão de São Benedito mesmo. Curioso que em São Paulo existe uma manifestação semelhante, se chama Caiapó, exatamente na festa de São Benedito. Olha só como é bastante peculiar, né? Não, aqui essa procissão sempre aconteceu dia 27, mas ela foi responsável por um racha muito grande na sociedade, porque São Benedito ele era cultuado pelo convento de São Francisco de fiéis brancos, né? Era o grande convento da cidade, a grande igreja da cidade, e São Benedito era cultuado ali. E em um determinado momento do século XVIII é doado para a Irmandade dos Negros um terreno para que se construísse uma igreja, e aí surge a Igreja do Rosário dos Pretos. E isso cria-se uma divisão muito grande, não só no culto de São Benedito em si, mas também uma divisão racial, porque num determinado momento, por puro racismo, né, explícito, a imagem de São Benedito ela é proibida de regressar do convento de São Francisco para o convento, para a igreja Nossa Senhora do Rosário, né, que era dividido em cada parte do monte ficava numa igreja, e aí, ao regressar, o padre responsável pelo convento de São Francisco, ele nega o translado da imagem de São Benedito para o convento do Rosário, e aí os fiéis do Rosário, eles roubam a imagem de São Benedito do convento de São Francisco. E aí acontece uma rivalidade muito grande que ela fica... ela faz parte da sociedade e dura até o século XIX, que é a divisão entre Peruás e Caramurus. A Irmandade do Rosário, ela tinha a cor azul, e a Irmandade de São Francisco, a cor verde.
Então, eles se provocavam apelidando um ao outro de peixes de baixas qualidades, né? O azul era o peruá, que eram os negros do Rosário, o caramuru, os brancos do São Francisco. E eu digo isso porque essa presença muito forte do tambor, né, do cortejo de São Benedito, era, de certa forma, uma reafirmação da cultura negra, né? A procissão dos peruás do Rosário com a presença de elementos negros era, de certa forma, mostrar a diferença que eles tinham no culto a São Benedito, que é, obviamente, por uma grande identificação pelo santo ser negro, né? São Benedito era filho de ex-escravizados italianos, né? Da cidade de Palermo. Então, essa profanidade, né, entre aspas, dizendo, essa presença de tambores que eu costumo dizer que é o embrião para o Carnaval de Rua de Vitória, tem uma parcela de identidade negra muito forte. E aí o carnaval que a gente entende, né, esse carnaval de rua, que é o carnaval que a gente conhece como hoje, ele vai acontecer também num processo de transformação urbana que o Rio de Janeiro também passa, que é aquela coisa da expansão urbana, de você tentar, de alguma forma, se travestir de Europa, né? Aquela coisa da Belle Époque, né? Das grandes cidades, das grandes avenidas. Vitória passa por um processo igual na segunda metade do século XIX. E aqui a gente tem também a destruição das favelas numa região que a gente conhece hoje como Vila Rubim, era a cidade de Palha, a região do Campinho, que passou a ser o Parque Moscoso. Então, essas pessoas que, de alguma forma, perderam suas moradias, elas ocuparam os morros da cidade. E aquela nova elite, nova entre aspas, que estava se formando, que queria, de alguma forma, seguir o modelo de europeu de ser, passa a brincar o seu carnaval naquele estilo, né, dos grandes bailes de Veneza e etc. E em contrapartida a isso, o povo do morro também tinha a sua forma de brincar o carnaval, e essa forma de brincar o carnaval, essa forma popular, ela é muito ligada e muito semelhante às procissões São Benedito, né? A gente tem aqui a presença marcante do Congo, que é o estilo musical capixaba, e nos jornais, né, nos folhetos da época, a gente vê que o estilo musical marcante, tanto na procissão de São Benedito, quanto nos carnavais de ruas, nos blocos e cordões, era o Congo predominante. E isso, essa divisão social, apesar de Vitória ser uma cidade extremamente pequena, se a gente for comparar em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais do Brasil, a segregação na forma de brincar o carnaval, de fazer o carnaval, ela é muito nítida. Se eu for ficar falando assim do carnaval como um todo, vai demorar muito tempo, então vou dar um pulo já para as escolas de samba, que também é um processo muito curioso e único aqui em Vitória, porque existiam aqui em Vitória instituições chamadas de batucadas. E o que eram as batucadas? Elas não eram instituições que existiam apenas no carnaval, elas tinham sede própria, elas promoviam bailes, né, excursões, e isso em favelas, em morros, etc. E elas se constituíam como um espaço realmente de sociabilidade daquela determinada comunidade. Mas o que a gente nota nas batucadas é que existia uma certa segregação, mesmo que elas estivessem em comunidades teoricamente carentes, né, no morro. Existia uma segregação muito grande com algumas profissões, ou se você não tivesse profissão. As batucadas, elas não cantavam samba, por exemplo. Existia uma presença muito forte de instrumento de sopro nas batucadas. Então, era uma coisa um pouco mais organizada, tentando a todo tempo se desvencilhar do carnaval de rua, dos cortejos, dos blocos de sujos, né, como costumava se dizer, e se aproximar muito mais dos grandes clubes da cidade, né, do asfalto. Então, as batucadas, elas tentavam a todo tempo serem uma representação dos grandes clubes da cidade.
mesmo que isso fosse dentro do próprio morro. Ah, as batucadas só tinha gente com dinheiro? Não. Mas eles tentavam, de alguma forma, manter um nível de organização baseado no estatuto, que também era segregador dos clubes. E eu digo isso porque a Unidos da Piedade, que é a primeira escola de samba fundada aqui, os relatos dos primeiros fundadores, eles colocam que o grande corpo, né, quem incorporou de fato a Unidos da Piedade fez com que ela se tornasse um sucesso no seu primeiro desfile, é a presença maciça, por exemplo, de empregadas domésticas, que eram mulheres, né, que sofriam um preconceito muito grande por trabalharem em casa de família, e aí já existia o preconceito de dizer que uma empregada doméstica tinha casos com o patrão, não eram pessoas teoricamente respeitadas, e isso, se a gente parar para fazer uma pesquisa, no Brasil como um todo, né, empregadas domésticas sempre sofreram um preconceito muito grande, e pessoas que eram desempregadas, que não podiam contribuir com a mensalidade das batucadas. Então, todo aquele povo que não podia participar das batucadas, eles ingressam e formam a Unidos da Piedade. É curioso a Unidos da Piedade porque alguns historiadores colocam ela como um rompimento, como uma novidade muito grande, como a de responsabilidade de um indivíduo que foi ao Rio de Janeiro, se deu conta daquela novidade e voltou mostrando o que era a escola de samba. Mas em algumas pesquisas eu vejo que também não foi dessa forma, porque a Unidos da Piedade, depois de formada, para o Carnaval de 55, cogita-se com que ela dispute o Carnaval junto com as batucadas. Então, essa diferença não era, esse rompimento e diferenciação com as batucadas não era tão grande, já que elas iriam participar do mesmo sorteio. Ela só não participa porque, por ser uma instituição criada em janeiro, para o Carnaval não existia verba destinada. Então, ela desfila só como apresentação, só que aquele estilo popular de ser da Unidos da Piedade, de você levar todo mundo sem muito critério, e você podendo desfilar numa instituição sem muita segregação, como eu disse, ou sem muita burocracia, fez com que esse movimento de escola de samba surgisse em outras comunidades de Vitória. Então, para o ano seguinte, nós já temos mais 2 escolas de samba, que é a Acadêmico do Moscoso, num bairro bem próximo à Piedade, e a Império da Vila, que é dessa Vila Rubim que eu falei, que antigamente era uma favela, e que tem a formação majoritariamente de estivadores, e tem uma ligação muito grande com o Império Serrano, né, que tem uma história parecida, inclusive o próprio nome Império é escolhido em alusão ao Império Serrano. Então, essa formação do Carnaval de Vitória, ela tem, né, essa carga social e racial muito grande. Inicialmente, é um rompimento com as batucadas, não um rompimento tão forte. Esse rompimento se dá, de fato, já nesse segundo ano. Então, as escolas de samba aqui, elas não surgem do nada, né? Uma referência clara ao Rio de Janeiro. Então, elas são, de fato, filhas, né? Ou dissidentes dessas batucadas que eram instituições propriamente capixabas, unicamente capixabas, e que com a popularização do carnaval, do carnaval de escolas de samba, elas somem com o tempo. Né? A Piedade, ela vigora como uma grande escola de samba por décadas. Surgem escolas de samba em Vila Velha, como a Unidos do Ibis. Ibis é um bairro que tem em Vila Velha. Surgem escolas de samba na Serra e outros locais da Grande Vitória como um todo. E o grande, assim, o que alavancou de fato o Carnaval Capixaba, isso já posteriormente, na década de 80, é o surgimento da Incatur, que é a empresa capixaba de turismo, que passa a assumir o Carnaval e dá ao Carnaval uma organização num sentido mais amplo, né? Até a década de 80, por mais que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma escola de samba chamada Amigos da Gurijica, que ela era comandada por um coronel, que na verdade era um capitão, e dizem que ele tinha uma ligação muito forte com a ditadura militar. E a escola ganha 6 carnavais em 8 anos.
em que todos os enredos têm uma alusão a elementos da pátria, etc, etc, etc. Só que é uma história tão curiosa que muitos colocam ele como a grande pessoa ligada à ditadura militar, e aí já vem à nossa cabeça aquele lado conservador, né? De uma pessoa ligada, né, ao militarismo, etc. Mas, recentemente, em algumas pesquisas, ele foi o primeiro e ele era o grande defensor da presença de trans nas escolas de samba. Então, ele defendia os travestis que eram comumente espancados. Aqui existia um camburão que era muito conhecido, que ele espancava o camburão, né, tinha um policial como responsável, que ele era conhecido por espancar as pessoas, os travestis, colocarem no camburão e abandonar em São Pedro, que era uma área, teoricamente, na época, distante da cidade. E o Coronel Hélio não permitia isso, e não só fazia isso, como inseria todas elas na Amigos da Gurijica. E essa década de 60 e 70 é um momento de grande popularização e, como é que eu posso dizer, grande vitrine da Amigos da Gurijica, mas ainda assim é um carnaval bastante pequeno, um carnaval de tablado, né? Um carnaval que, dependendo do ano, a prefeitura dizia que não teria arquibancada e ia todo mundo para o chão para assistir, então não era aquela coisa consolidada. Então essa transformação mesmo, o que alavanca o carnaval é a chegada da Icatu, já na década de 80, o carnaval já é um carnaval popular, um carnaval em que o desfile das escolas de samba está no calendário da cidade, e é o grande evento do carnaval. Aqui na época era na data nacional mesmo, então as pessoas não viajavam para poderem desfilar nas suas escolas. E um marco muito grande para a gente é quando o prefeito Hermes Laranja anuncia a criação do nosso sambódromo, né, que é numa área um pouco, na época, distante da cidade, que tinha sido recém-aterrada. O sambódromo, em 1987, né, ele é inaugurado com muitas ameaças de não acontecer, que iria ficar para o ano de 88, mas em janeiro ele bate o martelo. Existe uma presença muito forte do Simvaldo Siri, que é a pessoa que faz uma campanha para que todos os sambistas fossem para lá para ajudar nas obras. E é por isso que a gente chama hoje de Sambão do Povo, porque, na verdade, o nome da passarela é Complexo Valmor Miranda, mas ele é popularmente conhecido como Sambão do Povo, porque foi o povo que ajudou a terminar as obras do sambão. E esse período pós-sambão, 87, 88, 89, é de grande crescimento do Carnaval de Vitória. O intercâmbio com o Rio de Janeiro é muito grande. Alguns eu não consigo mensurar nem, assim, diziam-se que era o segundo carnaval do Brasil, né? O segundo maior carnaval do Brasil, porque São Paulo ainda estava no processo de crescimento e o intercâmbio com o Rio de Janeiro era muito grande, né? Então, esse processo a partir do sambão de 87, 88, 89 e até 90, as grandes escolas de samba de Vitória estavam inseridas dentro das suas comunidades, faziam grandes desfiles, e a cidade, de fato, vivia o carnaval, o que fez com que o carnaval fosse, de fato, um dos maiores carnavais do Brasil. Só que com sucesso tem a parte ruim do sucesso, né? Que é aquela coisa de, se está dando certo, o Estado, ele injeta dinheiro, ele libera dinheiro, então ficou uma coisa muito desorganizada no sentido de qualquer um podia criar uma escola de samba, era só fazer o estatuto, e aí se filiava a liga e recebia verba. Então muita gente recebia verba sem sequer desfilar. Tinha escola que não aparecia. A escola não ia para o desfile. A escola vai desfilar, é a quinta a desfilar, a escola não foi. Eu costumo dizer como representação
dessa desorganização do Carnaval, desse período de desorganização do Carnaval de Vitória, foi uma passagem que me contaram em entrevista que, numa determinada reunião com o governador Albuino, um dos presidentes levou o filho, criança, né? E aí Albuino se encantou com a criança, pegou a criança no colo e a criança falou, determinado, Albuino pergunta o que a criança está fazendo lá. Eu vim aqui pegar o dinheiro que meu pai veio pegar o dinheiro porque ele chegou bêbado lá em casa e minha mãe falou que se ele não pegar esse dinheiro e comprar a geladeira de televisão que ele quebrou, ele vai dormir fora de casa. E esse presidente é justamente o presidente de uma dessas escolas que em determinado momento não chegou a desfilar. Então a gente chegou a ter 50 escolas de samba. Você imagina, uma cidade que é uma ilha. Então, então, uma dúvida muito importante. Então, de certa forma, o poder público, entre aspas, ele oficializou o carnaval, né, ali, quando se cria uma empresa, né, provavelmente de turismo, né, e é uma característica, né, o carnaval no Brasil não é tratado como cultura dentro dos municípios, mas sim como área de turismo. E acho que muita gente pensa, não, o carnaval é cultura, de fato é, mas dentro das empresas, dentro das prefeituras, é uma parte do turismo, né? Sim. Então, de certa forma, o poder público, quando ele vê tanta escola assim, não faz nada. Fica ali só fazendo a egípcia, literalmente, por o que está acontecendo, é isso? Isso. E o que aconteceu com essas escolas? Algumas existem ou algumas já deixaram de existir? Então, e aí esse processo de organização foi o que de fato acabou com o Carnaval de Vitória. Não existia, obviamente, prestação de contas, liberava-se dinheiro, as escolas não apareciam, e aí o prefeito que ele assume em 1992, ele retira o desfile das escolas de samba do calendário oficial de Vitória para o Carnaval de 93. 93 nós já não temos. Então, assim, é um apogeu que ele começa em 87, só que 5 anos depois já não tem mais desfile. E foram 5 anos sem desfile por aqui, a gente só retorna em 98, e esses 5 anos foram, assim, primordial para sepultar algumas escolas. A maioria não voltou, né? Algumas conseguiram retornar em 98 porque continuaram com a cultura de carnaval e de desfile dentro dos seus próprios bairros. Um exemplo é a Jucutuquara. A Jucutuquara, já em 93, ela desfila como bloco em seu bairro mesmo. Você está para lá. Ela desfila como bloco dentro do seu próprio bairro, e quando o carnaval volta em 98, ela já está estruturada. Novo Império tinha uma presença, uma cultura muito forte de roda de samba no bairro, e eles conseguiram manter a quadra, alugando a quadra para grandes bailes funks. Então, querendo ou não, era uma verba que entrava para a escola e que podia se fazer alguns eventos. A Piedade, da mesma forma, a Piedade fazia feijoada mensalmente, anualmente. Então, a cultura da escola de samba, ela sobrevive em alguns locais. O Carnaval volta em 98 como promessa de reeleição do prefeito Luiz Paulo. As escolas, elas desfilam não mais no Sambão, que estava abandonado, mas é numa grande avenida do centro da cidade. E, principalmente, elas não recebem verba, elas recebem cachê. Eu tinha um sambódromo, mas não foi utilizado. Não foi utilizado. No retorno não tinha condições, porque o sambódromo ficou 5 anos abandonado. Ele foi abandonado mesmo, de fato, uma estrutura que só... Então, e aí não... Sim, pode falar. Então, na época, ele era meio que um elefante para a prefeitura, porque ele existia, então não se preocupou, por exemplo, em reestruturar ele ali de início? Não, ele chegou a ser usado, a parte do camarote chegou a ser usado como escola, para poder economizar manutenção. Um setor foi demolido, mas assim, no seu sentido cultural e carnavalesco foram 5 anos, 5 não, né? Porque de 98 até 2001, ele também foram mais de 10, foram 10 anos assim de inutilização. O carnaval volta em 98, as escolas de samba elas recebem cachê, na verdade, né? Então, o desfile ele era, na verdade, um grande show em que 5 escolas que inicialmente voltaram, 5 ou 8, não sei, eram, na verdade, artistas que recebiam. E a grande sacada do carnaval, que é de responsabilidade da Cláudia Cabral, que é filha do Sérgio Cabral, escritor
do Rio de Janeiro, que ela era secretária aqui do prefeito, que é antecipar esse carnaval, que é colocar uma semana antes. Porque ela tinha total ciência de que não teria como competir já com os grandes centros carnavalescos, isso não só de escola de samba, né? Que a gente tinha uma cultura muito grande de passar carnaval em balneários. Carnaval de Conceição da Barra, carnaval de Guriri, Iriri, etc. Então, esse carnaval ele é antecipado para uma semana antes. E as escolas vão para a rua até elas se estruturarem para fazerem um desfile no Sambão do Povo. Então, o Sambão do Povo já era uma promessa, já era uma reorganização, uma reestruturação desde 98. Então, as escolas ficam em 98, 99, 2000 e 2001 desfilando a Jerônimo Monteiro. Algumas retornam depois, como Andaraí chega a voltar depois, né? Algumas escolas voltam depois, mas tiveram as escolas iniciais. E aí, em 2002, a gente tem um grande retorno para o Sambão do Povo, né? E aí, já com carnaval competitivo, esse é um detalhe importante. De 98 até 2001 não existia competição. Existiam alguns jornais que entregavam troféus, né? Premiações, etc., mas nada oficial. Então, foram 5 anos sem carnaval e mais 98, 99, 2000, 2001, mais 4 só de desfile simbólico sem competição. E aí vem esse retorno em 2002, né, já com o sambão, com apuração, né, naqueles moldes de Carnaval do Rio de Janeiro, que foi o meu primeiro desfile, inesquecível para mim. A União de Jucutuquara sai como campeã. E aí eu acho que eu queria parar por aí, porque eu acredito que a gente vai falar um pouco mais do presente mais para frente, né? Sim. E aí acho que de história eu queria parar por aí. Falei demais, eu costumo falar demais, vou me empolgando, vou falando, mas... Olha, tendo em vista que eu acho que boa parte do nosso público nunca ouviu isso, então é inédito para alguns. Bom, né? E nesse sentido, acho que foi importante, porque é muito difícil para a gente que... Eu também sou pesquisador, né? Faço meu doutorado atualmente sobre a Gaviões, o Fel e a Mocidade Alegre, e é muito difícil porque às vezes a gente escreve algo pensando nas pessoas que a gente está estudando. Mas é muito difícil a gente ter a oportunidade de um dia falar para elas o que a gente estudou sobre elas. Isso. Então, acho que o que você falou aqui, que eu cheguei a ler a sua dissertação, tudo que ele disse aqui é quase que uma parte está na dissertação dele. Pois bem, Carnaval de Vitória tem uma semelhança muito parecida com o do Rio. Porque a gente não tem só escolas de Vitória. A gente tem outras escolas de Vila Velha, Cariacica, se não me engano. Como que essas escolas entram, né, e como que elas são recebidas dentro de uma festa que, em tese, é da Prefeitura de Vitória? Você quer falar, Beto? Não, pode falar. Eu só complemento. Então, acho que a primeira explicação disso aí tem que ser um pouco geográfica, né? Porque apesar da grande Vitória ser uma metrópole, e aí nós estamos falando no sentido carnavalesco de 4 cidades, Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, em sentido de comparação em Brasil, não chega a ser, não sei, 2 regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, 2 zonas sul e zona norte. Aqui a proximidade de cidades ela é muito grande. O marco zero de Vitória, que para a gente usar como referência, por exemplo, Vitória fica a tantos quilômetros de tal lugar. Do marco zero, que é a Catedral Metropolitana de Vitória, até Vila Velha ou Cariacica, você leva menos de 10 minutos de carro. Então, esse intercâmbio e essa participação de escolas de fora, ou não só de escolas, mas também de instituições, ela se dá desde o primórdio do Carnaval. Como eu disse, a Unidos do IBS é um bairro de Vila Velha, que a sigla significa Instituto do Bem-Estar Social, né, que foi o primeiro bairro programado do Espírito Santo. Ela é fundada em 56 e a Piedade é de 55. Então, essa participação sempre foi muito comum, principalmente porque a distância sempre foi muito pequena. Em relação à verba, a distribuição de verba para as escolas de samba de outros estados, tendo a Prefeitura de Vitória como representante teórica do Carnaval, isso sempre aconteceu de forma
sadia e tranquila, né? As escolas de Vila Velha ou de Cariacica, elas recebem verba também da sua prefeitura, mas parte do princípio que é um evento que está acontecendo na cidade de Vitória e que a maioria do retorno financeiro vai para a cidade de Vitória. Então, por bem e né, por lógica, essa verba também é repassada para as escolas, isso na época, né, na década de 90 e 80. Hoje eu não sei, não faço a mínima ideia de como é. Mas na década de 80 e 90 ela era repassada e as escolas competiam de forma natural e normal. E eu costumo dizer isso, é porque geograficamente as pessoas, se fala para outras pessoas de outros estados, parece que é como se fosse, por exemplo, uma vez já for sair de Nilópolis e ir para o Rio de Janeiro, né? Ou uma Grande Rio, sair, né, de Caxias e ir para o Rio de Janeiro, mas não é. Aqui é uma ponte de 10, 15 minutos em que se chega, então esse intercâmbio sempre foi uma coisa muito natural por causa dessa proximidade, né? Por causa desse tamanho geográfico nosso, que apesar de ser uma metrópole, não é uma metrópole nesse sentido tão grande que o Brasil todo é acostumado. E, Vitor, até mesmo as duas maiores campeãs, né? A MUG e a Boa Vista, não fazem o carnaval delas, os carros alegóricos, no município de Vitória. A MUG faz provavelmente lá em Vila Velha, mesmo do lado da quadra, e a Boa Vista faz embaixo da ponte, lá em Cariacica. Falando assim, parece que elas estão muito longe. Lógico que existe o perrengue de trazer os carros, mas é muito mais tranquilo do que a gente vê no Rio e São Paulo. Eu lembro perfeitamente quando eu era criança, que as escolas da Serra, Tradição e Rosas de Ouro, elas faziam lá na Serra mesmo, e elas botavam um carro no guincho e vinham trazendo pela rua. E era até engraçado que de madrugada sempre passavam gritando, soltando fogos e tal, e geralmente onde eu moro aqui, eles meio que cortam o caminho para o São João do Povo. E eles passavam aqui na frente, sabe? E falando isso, parece até que é um perrengue muito grande, mas é muito, muito mais tranquilo de acontecer do que a gente vê em outras cidades aí. É tudo muito perto aqui. É importante para o nosso público, talvez nunca tenha ido para Vitória. Vitória é uma ilha, né? Então, talvez para as pessoas, né, tá falando ponte e tudo mais, é por causa de uma ilha, né? Senão, já pensou vir de barca? Seria uma coisa bastante interessante, uma barca que ia direto no São Paulo. Os carros da Boa Vista são feitos embaixo de uma ponte daqui. Exatamente embaixo mesmo. E que é uma coisa interessante, né? Você disse que hoje são, talvez, duas grandes vencedoras, né? A que se atribui a isso? Porque duas escolas que, em tese, estão fora de Vitória conseguem ter esse protagonismo hoje tão proeminente? É porque elas são fora de Vitória ou existe um outro motivo? Eu vou dar minha opinião primeiro. Sim, eu vou dar minha opinião primeiro e depois acho que se o Marcos quiser completar, acho que vai ser de grande valor. A questão é o seguinte, Vitória, se eu não me engano, hoje ela tem 10 escolas de samba, né? E já o município de Vila Velha hoje tem duas, né? Que é a MUG, que é São Torquato, e Cariacica tem duas também, então que é a Itacibá, que está no acesso de quinta-feira, e tem a Boa Vista também. Eu acho que tudo gera também em relação a valores dados pela prefeitura, principalmente, né? Enquanto a prefeitura de Vitória ela precisa repassar o valor para 10 escolas de samba, assim, no geral, Vila Velha e Cariacica só precisam passar para duas e com valores completamente diferentes. Eu acho que a gente começa a conversar a partir disso. Antes mesmo da Boa Vista dar esse boom de crescimento, tinha Jucutuquara, né? De 2002 a 2009, né, que foi o último campeonato dela, que na época as escolas de samba daqui não tinham o mesmo profissionalismo que ela tinha, entendeu? Ela conseguiu ter uma visão de desfile na época que essas escolas que hoje já cresceram tiveram há pouco menos de 10 anos. Então, acho que por isso que na época tinha a Jucutuquara e a MUG sempre lá em cima, né, não sem sombra de dúvidas, e agora com a Boa Vista, com o crescimento e o entendimento da prefeitura de Cariacica, que ela é uma grande expressão do município.
Eu acho que o principal valor, o principal fato aí é isso. Sem contar também a concorrência de ensaio, por mais que a gente fale que, como você falou, aqui Vitória é tudo muito pequeno. Se todo mundo botar para ensaiar no mesmo dia, vai ter escola que vai ter ninguém. Aqui a realidade é muito essa. Aqui as escolas, igual a gente teve um problema agora, não um problema, né? A gente queria marcar uma feijoada agora no Pega no Samba para novembro, né? Só que a gente teve que ver com as outras escolas primeiro quem ia fazer um evento naquele dia para não conflitar. Se fosse qualquer outra cidade, isso não ia ser problema nenhum. Mas aqui a gente tem esse grande problema, a questão de público também. Que é o público que você vai ver de manhã numa feijoada é o público que vai estar à noite também lá na quadra da MUG. Assim, lógico, com diferença de pessoas, mas a realidade daqui é muito essa, porque a gente aqui, querendo ou não, a gente é uma metrópole muito pequena em relação ao resto. Então a gente vê essa diferença aqui. Então as que mais destacam aqui é que recebe mais atenção, que tem essa questão de público também. Eu não me envolvo muito com o carnaval atual nesse sentido no sentido político e de organização. Minha parte sempre foi a mesma parte histórica ou de bateria, né? Então não tenho tanta propriedade para falar nesse sentido. Mas além do que Vitor fala no sentido de verba, eu acho que no sentido de representação, tanto a Boa Vista quanto a MUG, elas são as grandes representações carnavalescas de suas cidades, né? As grandes referências. Então, por mais que a Vila Velha hoje tenha São Torquato e recentemente Cariacica tenha voltado com a União Jovem de Itacibá, a nível de organização, de representação de grande escola, elas são as grandes referências, né? E aí toda essa população dessa cidade, não só no desfilar ou no comprar fantasia, mas em participação de eventos e ensaios, vão procurar naturalmente essas escolas. E isso passa por um projeto de organização, né, de estruturação como referência, que da MUG já vem de muito tempo. A MUG ela é vice-campeã do Carnaval em 90, e desde que o Carnaval voltou a ser competitivo, ela é a grande rival do Jucutuquara, e ela usa desse posto de grande rival e naturalmente, como referência de grande escola do Carnaval Capixaba, e constrói uma quadra que é um patrimônio que hoje nenhuma escola de samba tem aqui no Espírito Santo. Então, isso dá um conforto no sentido financeiro, no sentido de operacional também, como o Vitor falou, que os carros são feitos dentro da própria quadra, aluguel para eventos. Então, isso dá um conforto e uma segurança financeira e operacional que poucas escolas têm. E a Boa Vista, ela conseguiu uma organização e um crescimento num período em que a Jucutuquara já não conseguia acompanhar o crescimento e profissionalização do carnaval. Quando a Jucutuquara é campeã em 2009 e a Boa Vista em 2010. De 2010 para cá só deu MUG e Boa Vista, né? Então a Boa Vista ela entra ali como a nova grande concorrente do carnaval. E nesse meio termo, ela se configura não só como no jargão, como a escola usa, mas ela é o orgulho carnavalesco de Cariacica, né? Então, ela emerge como uma grande representação carnavalesca daquela cidade, o que dá uma força no sentido de patrimônio humano e patrimônio financeiro também, porque os eventos da Boa Vista, nesses últimos anos, ela reduziu bastante seus ensaios, mas antigamente você viu os ensaios da Boa Vista lotados e de gente de Cariacica. Então, eram pessoas que nunca viveram aquilo ali, no sentido de uma escola de samba grande, que ali estava vivendo. E aí se incorporou à escola, passou a fazer parte da escola, né? E aí, essa organização, né? Esse embarque na profissionalização do carnaval fez com que essas duas escolas hoje se tornassem as grandes potências, curiosamente, no carnaval realizado em Vitória. Então, nós vamos aí para 2010, Carnaval 2022, e já 12 anos sem uma escola de samba da cidade ganhar o Carnaval, tendo Boa Vista e MUG como potência.
Isso é bastante curioso. E tem até uma. Toda vez que vai ter apuração, a gente sempre brinca aqui, né? Rola uma fofoca que a prefeitura de Vitória falou que vai pagar para a liga para uma escola de samba de Vitória ganhar. Todo ano essa fofoca aparece e tem 12 anos que ela nunca acontece. E aí a resposta dessa fofoca é o seguinte: o prefeito quer, mas as escolas de Vitória não querem, porque o carnaval que as escolas de Vitória colocam na avenida não chega a competir com Boa Vista e Mug. Então, assim, pode até o presidente do Brasil querer, não, presidente não, pode até que o governador do estado queira uma escola de Vitória campeã, mas o distanciamento no sentido carnavalesco, né, na parte de desfile mesmo, é uma distância muito grande. E como que a gente pode... Não, porque isso é muito curioso mesmo, porque é muito difícil a gente ter uma hegemonia, por exemplo, no Rio de Janeiro. A gente teve recentemente a Beija-Flor ganhando durante muito tempo, mas ela não ficou hegemônica durante muito tempo, né? Então, e assim, isso acontecesse no Rio de Janeiro, sei lá, Grande Rio, Viradouro e Beija-Flor ganhassem em 10 anos, isso ia gerar uma revolução, né? Ou grandes problemas resolvidos em maneiras nada democráticas. Sim. Como que as outras escolas, principalmente do grupo especial, onde estão a MUG e a Boa Vista, como que as escolas podem reestruturar para uma mudança ou uma tentativa de mudança dessa realidade? Porque por mais que seja interessante, duas escolas estruturadas, fortes, estudando bonito, isso é muito importante e interessante, mas vai criando uma simetria, né? E corre o risco de chegar um momento que não tem como chegar nesse patamar que elas estão, né? Então, como a gente pode fazer com que 10 anos seja revoltados ou retomados para ter uma competição novamente? Olha, Emerson, a minha opinião em relação a isso costuma ser um pouco polêmica, porque ela cria um sentido de desesperanças em algumas escolas. Por quê? Obviamente, diferente de Carnaval Rio de Janeiro, nós aqui, a única verba garantida que nós temos é do poder público, e ela não é o suficiente para você fazer um carnaval campeão, longe disso. E na contramão, né, dos grandes centros carnavalescos, tendo Rio de Janeiro e São Paulo, né, como citando Rio de Janeiro e São Paulo, nós ainda precisamos muito de eventos em quadras, como ensaios e feijoadas. Aqui nós não temos condições nenhuma de abolir ensaios, eventos, né, como a gente chama. A gente tem um ensaio técnico, que é o que a gente faz no meio de semana, mas os ensaios do final de semana, eventos diferenciados como feijoada, muqueca e etc., são a grande fonte de renda das escolas de samba daqui. E um elemento muito importante para que essa organização e estruturação aconteça é você ter uma quadra, né? Então, em Vitória, a grande escola de samba, que era o Jocutuquara, a última grande campeã, não tem quadra. A quadra que ela ensaiava era uma quadra aberta e, para a época, uma quadra frequentável. Mas, com a lei de silêncio, a quadra teve que ser fechada no seu sentido de estrutura, né, cercada de paredes, de uma forma com que o calor se torne uma grande barreira para que as pessoas vão ao ensaio. Nós temos a Novo Império, que tem uma quadra, e Pega no Samba, que tem uma quadra. A Piedade, que é uma grande escola de samba, que é a maior campeã, ela ensaia em uma praça que era a antiga sede de uma das batucadas que eu falei. Mas é um local público. Então, fazer o controle de venda de cerveja, entrada é impossível, e fazer o controle de venda de cerveja é extremamente dificultoso. Então, renda não chega. E falando em quadra no sentido que a gente conhece, né, como um espaço físico de propriedade da escola, nós temos o Pega no Samba, que é do segundo grupo, e a Novo Império. A Novo Império, ela vem passando por um processo de estruturação, e esse processo se dá basicamente pela quadra que ela tem. Ela tem uma comunidade enorme, ela tem uma história enorme, mas se não fosse aquela quadra que ela tem ali e os eventos que ela faz para poder recuperar a saúde financeira da escola e voltar a ser uma grande escola, isso não seria possível.
Então, nesse sentido, posso estar sendo um pouco polêmico aqui, mas eu acho que encaminhado para voltar a ser campeã do Carnaval de Vitória é a Novo Império, movida principalmente pela quadra que ela tem e por estar usando desse espaço físico para inserir a sua comunidade de volta na escola e principalmente movimentações financeiras para recuperar, né, a saúde econômica e voltar a vigorar dentre as grandes escolas do Carnaval. Isso é um processo também, como é que eu posso dizer, longo, porque ao mesmo tempo que você paga a dívida, você tem que fazer seu carnaval, e aí às vezes a comunidade vê a escola batendo na trave e reclama, aí pro carnaval seguinte a escola se endivida mais. Eu cheguei a passar por isso na Jucutuquara. O carnaval de 2013 a escola da Jucutuquara ameaçou não desfilar em 2012 por falta de dinheiro. A escola vai para a avenida, assim, né, na força de voluntários. E em 2013 é um ano de extrema saúde financeira da escola, que é para fazer um carnaval menor e pagar as dívidas. Mas é um ano em que a escola fica em terceiro lugar e que sofre uma punição por causa de instrumento, que se aquela punição não entrasse, não fosse aplicada, a escola ficaria 1/10 atrás da Boa Vista. Então a comunidade cresce os olhos e quer voltar a ser grande. E aí a diretoria vai nesse caminho e faz o Carnaval de 2014 extremamente grande e se endivida de novo, né? E a Novo Império passou por um processo, não posso dizer porque eu não estive lá, mas é um processo parecido que é desde 2015 ou 2016, se eu não me engano, que é nesse sentido de recuperar a saúde financeira. 2015. A Novo Império, ela cai em 2015 no desfile, assim, que deu tudo errado para eles, tudo mesmo. Em 2016, quando você vai ver o desfile deles no acesso, já veio muito melhor do que muita escola do Especial de Vitória. Eles, em poucos meses, eles conseguem transformar a escola que já vinha desde 2002 a 2015 fazendo desfiles irregulares, subindo, caindo, tá no especial, fica nunca tendo uma posição boa, e quando fica, querendo ou não, é por um deslize de alguma escola que tá lá em cima. E a partir de 2015, que a escola cai e assume uma nova presidência, eles transformam a escola assim, da água para o vinho. E de 2016, quando eles estão no acesso e sobem nesse ano também, até hoje, eles já vêm numa crescente assim, exponencial. E hoje, para quem aqui vive o carnaval e tem um entendimento do que é o desfile, entende que a Novo Império hoje é a que mais tem chances de voltar com o título para a cidade de Vitória. É importante dizer também que nós não estamos aqui advogando e nem endeusando uma administração, né? Porque a Novo Império é uma escola gigante e a atual gestão tem diversas críticas, inclusive de pessoas que têm uma representatividade muito grande dentro da escola. Então, o que acontece dentro do Império, eu não sei, não faço parte, mas eu digo que a trajetória que eles vêm fazendo desde 2016, ao meu ver, se aproxima bastante do que uma escola de samba de Vitória deve fazer para voltar a ser campeã do Carnaval. Ah, Marcos, uma escola sem quadra nunca vai conseguir? Não, não é isso. Mas hoje, no sentido operacional e de construção de Carnaval, no sentido financeiro falando, o espaço físico para que você tenha uma captação, não só no ingresso, mas no bar, venda de cerveja e aluguel, ele é primordial. Nós não temos uma verba uma verba fixa, né, igual São Paulo e Rio de Janeiro, que as emissoras já depositam ali e você já pode abrir seu carnaval de alguma forma. Então, eu acredito nisso aí. Mas estruturar sua comunidade, trazer a comunidade para dentro da escola, que isso, a maioria das escolas de Vitória se perdeu de uma forma assim muito latente e muito visível, e uma organização financeira tendo como base, né, um espaço físico que você possa, né, usufruir de tudo de todos os benefícios que um evento pode trazer. E aí, sendo um pouco polêmico também, né? Meu Deus do céu. Você aceitou o convite agora. Aceitei, né? E eu estou sendo polêmico por vontade própria, né? Então, eu sou responsável pelo que eu falo. Mas é no sentido de você
as escolas, e não só as escolas também, mas como a Liga e os jurados, refletirem o que é, de fato, o concurso e o que você aplica numa nota. Isso não é uma crítica, mas, por exemplo, se o regulamento me diz que eu posso passar com 3 alegorias e aquela alegoria contar o enredo da forma que eu estou propondo, eu tenho que ganhar o mesmo 10 que uma escola que passou com uma alegoria de 500 metros no sentido, né, de 50 metros, né? Então, hoje em dia, você fazer um carnaval menor, um carnaval menos luxuoso, um carnaval teoricamente com o regulamento embaixo do braço, aqui em Vitória, você dizer que você já entra perdendo. Vitor é testemunha que nós tentamos, por muitas vezes, propor à diretoria da escola diminuir a escola. E eles respondiam que você entrar com 3 carros, você já estaria entrando perdendo. Porque na época, por exemplo, Mug e Boa Vista vem com 4, 5 carros. Então, o parâmetro de campeonato é sempre a Mug e a Boa Vista. Na época da Jucutuquara, é sempre Jucutuquara e Mug. E as escolas menores, elas tentam acompanhar essas duas que estão sempre lá em cima. Ou era Jucutuquara e Mug, ou agora Mug e Boa Vista. Então, para as escolas, por exemplo, de sexta-feira, tem escola querendo botar, por exemplo, carro acoplado, no momento que ela não consegue nem fazer um carro, né? Então eles sempre olham lá em cima, elas estão ganhando, mas eles não entendem que o ganhar deles não é só no desfile. Eles têm um trabalho durante todo um ano, toda uma preparação para poder chegar ali, que ali é a consequência do que eles trabalham. E muitas escolas aqui elas não entendem isso. É o que a gente chama da escola UCA. Ela quer fazer o carnaval a partir de janeiro, um carnaval no tamanho que ela não tem condições de fazer, e viver uma realidade de desfile que acontece só naquele mês até o carnaval, né? Então, uma reeducação cultural e de concepção de desfile, principalmente de concepção de existência de escola de samba e cultura, que as escolas de samba de Vitória, a maioria delas se perdeu. Hoje eu posso dar como elogio o Vitor, que está mais por dentro aí da atualidade, mas a Andaraí, que é uma escola que passa por uma reestruturação forte e de chamar novamente a comunidade para dentro da escola e de fazer uma construção de desfile que começa em agosto, né? E essa reeducação de carnaval, ela passa pelas escolas, tem que passar pela Liga e também pelos jurados, né? Porque a gente sabe que muita bateria é julgada pelo tamanho da alegoria que a escola dela passou. Pela riqueza. Aqui a gente fala também que a comissão de frente aqui em Vitória é julgada pela fantasia, não é julgada pela coreografia. Eu que faço parte de comissão, eu sei. O ateliê sempre fala, tem que vir bonito, porque senão não vai ganhar 10. Comissão de frente que sem tripé já sabe que não vai ganhar 10, gente. Isso não existe. É a fantasia de frente, então, né? E nesse sentido, a gente realmente nunca... A gente vai sempre ter 2 escolas que vão se despontar, porque o financeiro vai falar mais alto. E qual o caminho que a gente tem para remodelar isso? Porque vocês falando isso me faz tocar num assunto muito importante que a gente passa aqui em São Paulo, né? Porque por mais que o carnaval de São Paulo ele cresceu muito rápido, vai ser uma coisa de 6, 7 anos, a gente já tem alegorias de quase 16 metros, alegorias que tem quase ali, estão ali nos seus quase 100 metros, dependendo da escola. Mas isso também gera uma pressão nas escolas mais tradicionais, e por mais que elas tenham uma comunidade, tenham assim, um capital cultural para fazer os seus desfiles, elas não têm dinheiro. É o que você disse muito bem, Marcos. E a forma que foi encontrada para isso foi exatamente, vamos dizer assim, se profissionalizar, mas no sentido de não tentar afastar a tradição. Mas isso não deu muito certo. Aí, se eu não me engano, por exemplo, Piedade tem 12 títulos, é isso? 14. 14. E assim, uma escola de 14 títulos, que provavelmente deve ter uma torcida, se não muito grande, mas um público que conhece a escola, né? Como você vai
como você reestrutura uma escola tão antiga para ser exatamente esse modelo que já é quase inatingível a ser feito assim a longo prazo, né? Então, como a gente faz isso? É numa reestruturação da liga? É uma prefeitura que tem que olhar mais com os olhos? Eu aqui cito a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo, ano passado, aprovou um projeto de lei que toda escola de samba vai ter uma quadra, e essa quadra vai ser com incentivo fiscal da prefeitura. Então, como que é o caminho? Porque as escolas, elas querem, mas será que a liga, a prefeitura, não sei, talvez a empresa que faz a transmissão, como que faz para esse Carnaval de Vitória crescer, mas de forma igual? Você quer falar, Marcos? Eu falo primeiro. Não, eu só queria iniciar, porque eu acho que esse grande embate entre modernização e tradição é um grande desafio que a gente tem dentro de uma escola de samba. Quem pesquisa um pouco de carnaval sabe que até os antigos do Rio de Janeiro sempre foram grandes críticos a grandes alegorias, a grandes carnavais, diziam que ali estavam virando grandes sociedades, e as alegorias são, de fato, elementos incorporados, né, das grandes sociedades. E esse é o grande desafio que a gente tem aqui em Vitória, eu acredito que seja no Brasil como um todo, e eu acredito que a solução passa por essa reeducação no sentido de carnaval como cultura, como elemento cultural, e que tem que envolver de fato todas as esferas e todos os órgãos diretamente ligados ao carnaval. Porque, como eu disse, aqui em Vitória isso é extremamente mais prejudicial e emergencial, que é no sentido de você priorizar uma dada profissionalização e crescimento do carnaval, e isso, consequentemente, é afastar a sua comunidade de dentro da escola. Eu tenho um lamentável exemplo que foi quando eu fui diretor numa escola, que eu não vou dar nomes, e que uma das baianas mais antigas estava com problema no pé de diabetes. E aí eu, como era representante de um órgão dentro da escola que tinha uma verba em caixa, eu ofereci que ela desfilasse com uma roupa diferente e de cadeira de rodas. E me disseram que não era possível porque isso iria atrapalhar a harmonia e a evolução da escola. Iria atrapalhar a harmonia no sentido, né, do harmonia, da pessoa harmonia, e atrapalhando a evolução da escola. E aí eu me coloquei de qual seria a inversão de valores que a gente está vivendo. Quem é de fato a escola que está vencendo, que exclui a sua baiana, priorizando a evolução da escola e ela desfilando ali com, sabe, plasticamente linda, mas oca por dentro, né? Então, eu acredito que essa aproximação e essa reeducação no sentido cultural, e aí essa reeducação ela é totalmente ligada ao sentido de pessoas, de valorização de pessoas, de valorização do trabalho de pessoas, na sua função dentro de escola de samba e divisão de funções, que tem que envolver todo mundo, tem que envolver a liga, tem que envolver o Estado com a flexibilização de leis, flexibilização de fiscalização, de incentivo financeiro, e tem que envolver também a própria escola nesse sentido de você se refazer e repensar o que é a cultura do carnaval e o que uma escola de samba representa, não só no seu sentido de um órgão que vai para o asfalto, vai desfilar, mas como uma grande representação na comunidade que ela está presente. E essa representação não é só da pessoa poder aparecer em 50 minutos para o Brasil todo, isso é a cereja do bolo, né? Se configurar de fato como um órgão realmente de auxílio e de vivência de laços, de criação de laços comunitários, de laços sentimentais, de laços identitários, daquelas pessoas que estão ali e que, em sua maioria, são áreas, em parte, esquecidas pelo Estado, né? Então, a escola de samba ela tem uma grande representação nisso aí. E essa reeducação, ao meu ver, tem que partir de todos os órgãos envolvidos. Vou falar aí, Vitor.
Pegando esse gancho que o Marcos falou, eu vou falar um pouco da vertente da questão dos órgãos públicos. Por mais que a cidade de Vitória, principalmente, que é o grande problema do carnaval, falta um pouco de incentivo da Prefeitura de Vitória em realmente ceder espaços nas áreas onde as escolas de samba atuam, né? Por mais que ainda também são poucos espaços ainda sobrando na ilha, mas se fizer aquele esforço, você consegue sim destinar um terreno para essas pessoas. A gente tem um terreno que é uma área de esportes, que a gente chama de Tancredão, e nessa área, no projeto original, ela era destinada para as escolas de samba fazerem seus carros alegóricos, fazer ensaios de comunidades, shows, enfim. Era uma área tipo a Cidade do Samba, tipo a Fábrica do Samba em São Paulo. E não sei o que aconteceu, questão política principalmente. Essa área não foi destinada para as escolas de samba, e a área ela não foi destinada não só para as escolas de samba, para nenhum outro fator. Nada é feito ali. É uma área, é um terreno cimentado, é o que existe lá, porque como no projeto original ela já foi destinada para aquilo, então eles não podem alterar aquilo ali. Então só precisaria, por exemplo, a gente teve uma conversa com o último governador e com esse atual também agora, que o que falta para que essa área seja ocupada pelas escolas de samba é apenas uma coisa, e não é difícil, que é uma assinatura. É só isso que falta, porque o espaço já é destinado para essas escolas. E por conta de uma assinatura e por conta de questões políticas, o espaço não é utilizado. Uma vez eu fiz uma crítica, que aqui a gente tem costume de fazer torta capixaba na Semana Santa. E a gente usa o palmito. E o palmito ele vende ali na área do São do Povo, né? E nesse dia eu fui lá comprar o palmito, era na época da Semana Santa, e de um lado estavam, não é brincadeira, todos os carros alegóricos parecia que estavam amontoados no terreno baldio, enquanto o outro lado estava completamente limpo, liso, sem nada dentro. Eu fiz até uma foto desses dois contrapontos, sabe? Como que é a realidade, um espaço que é destinado para eles utilizarem, e do outro lado, é um espaço que fica totalmente abandonado. Todo ano, depois do desfile, as televisões elas fazem reportagem reclamando disso, né? Questão do lixo, questão de ferros aparecendo, questão da dengue. E é um problema que a gente não é solucionado por questões políticas, tanto estaduais quanto municipais. Eu acho que essa vertente que a gente precisa citar, porque passa ano, entra ano, a gente não muda isso. E o Tancredão acho que tem quase 10 anos que ele foi construído e até hoje nada, ainda é um espaço livre lá. Um avanço que teve, que a gente, olha como é que é a ousadia do governo. Um mês antes só do desfile, na verdade em dezembro, as escolas podem ocupar esse espaço. Depois disso, elas são obrigadas a sair dali de dentro. Só pode entrar em dezembro e sair depois logo daquilo. Nem depois do desfile ela pode voltar lá para dentro, ela tem que botar lá fora já. Não tem nesse terreno baldio. Então é esse questionamento que a gente faz. Porque uma coisa que é muito importante, já aqui para o encerramento, é o que eu sempre falo, né? Você pode ter visibilidade, você pode ter 500 mil pessoas vendo uma live, ter 4 milhões de seguidores, pode ter programa na Rede Globo, programa não sei aonde. Não adianta fazer tudo isso se você não cria a cultura de escola de samba. E criar a cultura de escola de samba não é somente com esses números, né, de crescimento ou algo do tipo. Isso é importante, mas é importante, ainda mais como a gente pôde perceber, né, a cidade de Vitória, ela não tem um carnaval de hoje, não é um carnaval que aconteceu a partir do século XXI, ele está acontecendo há muito tempo. Então ele tem uma sedimentação histórica. Então não é justificativa dizer que, sei lá, talvez, estou aqui falando, não sei, mas justificativa de que isso não traz retorno ou algo do tipo. E traz. Talvez não é um retorno gigantesco como o Carnaval do Rio de Janeiro, mas tem um retorno. E a infraestrutura para qualquer cidade que faz carnaval é essencial. E se a gente não estrutura essa cultura de escola de samba na malha da cidade, não vai adiantar nada, né? Mas eu acho que foi
Importante, mesmo que algumas coisas aqui sejam polêmicas, eu adorei o termo escola oca. Isso aqui eu vou adotar pro resto da minha vida. Isso aqui, acho que tem muita escola oca no Brasil, viu? Acho que é um fato muito importante. Um recado aí no final para quem está nos vendo, talvez sobre o carnaval do ano que vem, ou talvez sobre o futuro para esse carnaval de Vitória. Olha, o recado que eu sempre dou foi o que eu falei muito, e falei várias vezes, né? Que é essa reeducação do carnaval no sentido de cultura, a reinterpretação das escolas de samba como órgãos comunitários, como organismos culturais vivos que funcionem o ano todo, né? Que a gente não priorize o desfile, não priorize a profissionalização, a gente olhe para aquela baiana que normalmente, que na maioria das vezes tem a participação na escola de samba como uma fuga, né, de uma terceira idade que já não é tão legal, então a participação é uma distração. Para o ritmista, que é uma fuga do tráfico, né, a participação da passista, então toda a representação da escola de samba como um organismo cultural, um órgão auxiliador de tantas mazelas que nós vivemos na sociedade e que, obviamente, estão e são muito mais latentes nessas comunidades que vivem com essas vulnerabilidades e que as escolas de samba estão inseridas. Queria mandar um abraço aí para o povo do Sambista Depressão, para todo mundo, né, que não é só para o Brasil, para o mundo como um todo, e convidar para que vocês venham assistir o Carnaval de Vitória, porque uma semana antes não atrapalha. Fiquei sabendo recentemente que talvez alguns grupos da Intendente Magalhães vão passar para uma semana anterior, mas quem aí não tem uma ocupação ou um compromisso já firmado, nosso Carnaval uma semana antes, começa na quinta, e apesar do grande crescimento, a gente ainda vive alguns espaços, elementos e vivências que se aproximam bastante do Carnaval raiz, daquela coisa pé no chão, e por mais que nós passamos aí por várias dificuldades, vale a pena conhecer. Então fica aí o convite, o agradecimento pela oportunidade de a gente falar, né, do povo do nosso Carnaval, principalmente da história, que é ainda um pouco conhecido, que a gente possa se encontrar aí em lives e oportunidades futuras e no nosso Carnaval daqui também. Vitor? Gente, eu quero agradecer, principalmente ao Emerson, de estar abrindo essa oportunidade para outros carnavais fora do eixo Rio e São Paulo, cidade, para poder mostrar nossa cultura de carnaval aqui também. Né? Falar de Carnaval de Vitória, para mim, sempre é um grande prazer mostrar nossas peculiaridades, nossas características. Acho que são importantes a gente mostrar que o Carnaval, ele em certas regiões, por mais que tenha aquela mesma essência, ele tem suas características próprias, né? E agradecer mesmo, acho que esse quadro vai ser um sucesso, já está sendo, né? E é isso, muito obrigado mesmo ao Marcos, ao Emerson, principalmente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Pouco longo, mas importante e necessário, até porque, de certa forma, acabou sendo também um debate. Semana que vem a gente vai voltar ao nosso ciclo de debates da Mãe Terra para discutir se o carnaval é de fato ou não um patrimônio. Será que ele é? Será que ele não é? A gente vai tentar descobrir semana que vem. É isso, gente. Não deixe de seguir o Sambistas Depressão nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no YouTube, se você estiver vendo no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar caso você ache uma coisa interessante ou não. Se você discordou, também estamos aqui para ouvir, talvez fazer aqui uma discussão saudável. E não deixe de ser membro, Ser membro a gente não tem essa possibilidade, quem sabe no futuro. Mas não deixe de tocar o sino de notificações para receber os outros vídeos do nosso canal. É isso, gente. Até mais, até uma próxima. E nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.